Tá vendo este número aí? Se você usar ele no Chelsea, você estará amaldiçoado. E não importa se você é um dos melhores atacantes do mundo ou que tenha feito temporadas incríveis em outros clubes, a zica da camisa 9 dos Blues vai te pegar. E é sobre esta maldição que já vitimou grandes atacantes que vamos contar no episódio de hoje do Recortes da Bola. Então já vai fazendo a sua mandinga e se agarre à sua melhor superstição, porque estamos chegando com a maldição da camisa 9 do Chelsea. Eu sou o GG, mas antes de falarmos dos efeitos paranormais que cercam a camisa 9 dos Blues, te peço para você se inscrever no Recortes da Bola. É só clicar aqui em cima para ficar por dentro de tudo sobre o mundo da bola. Mas também lembre-se de deixar o seu like no vídeo para ajudar a divulgar os nossos conteúdos, combinado? Um dos números mais icônicos do futebol. Quem veste a camisa 9 está para sempre ligado ao momento máximo do futebol. O grito de gol das arquibancadas. Até por isso, ser o 9 de uma equipe é também uma baita responsabilidade. Se veste a camisa 9 é porque tem que fazer gol, não é mesmo? Mas nem sempre é assim. Às vezes o cara não tem o dom de balançar as redes. Acontece. Mas existem casos que nem mesmo o futebol tem a explicação. No Chelsea as coisas funcionam mais ou menos assim. Vestiu a camisa 9 dos Blues? Vai desaprender a fazer gols com toda certeza. É bizarro, mas há de fato uma maldição rondando o Stamford Bridge. Só neste século, 10 jogadores vestiram a camisa 9 do Chelsea e apenas 2 tiveram um rendimento aceitável. E em vários deles o enredo foi exatamente o mesmo. Chegada repleta de expectativa e fracasso retumbante logo em seguida. A última vítima desta maldição, inclusive, seguiu à risca este roteiro: o belga Romelu Lukaku. Mas antes de contarmos um pouco mais sobre a passagem pífia do atacante belga e de outros renomados artilheiros, temos que lembrar que no começo do século essa história de maldição não passava pela cabeça de nenhum torcedor do Chelsea. Tudo isso por conta de um holandês chamado Jimmy Floyd Hasselbaink, o último grande número 9 dos Blues. Contratado junto ao Atlético de Madrid em 2000, Hasselbaink, além de ter um dos nomes mais legais do futebol, também tinha muito faro de gol. Numa época em que o Chelsea não surfava na fortuna de Roman Abramovich, que compraria o clube apenas 3 anos depois, o artilheiro holandês se transformou num grande ídolo da torcida, com uma bela média de 177 jogos e 87 gols, incluindo alguns golaços anotados. Em sua temporada de estreia, ele anotou 23 gols em 38 partidas pelo campeonato inglês, ganhando logo de cara a admiração da torcida dos Blues. Para se ter uma ideia, Hasselbaink ainda é o último camisa 9 do Chelsea a ser artilheiro da Premier League, o que só ilustra a maldição que o sucedeu.
Adorado pela torcida, Hasselbaink não conseguiu conquistar Roman Abramovich e após uma temporada sob a batuta do magnata russo, o holandês deixou o Chelsea em 2004. Para o lugar do camisa 9, os Blues foram atrás do sérvio Mateja Kezman, que veio exatamente do futebol holandês, onde acumulou números assombrosos. Contratado por 5,5 milhões de libras, o artilheiro sérvio parecia ter sido contratado por uma pechincha na época. Isto porque Kezman vinha de uma temporada de impressionantes 35 gols em 33 jogos pelo tradicional PSV Eindhoven. Números de centroavante top de linha. E não é só isso. Em sua passagem pelo PSV, Kezman foi constantemente artilheiro, deixando o clube com 129 gols em 176 partidas. Não tinha como negar que o Chelsea dava ali uma tacada certeira no seu comando de ataque. Os jogos, porém, provaram o contrário. Se mostrando um centroavante limitado para o futebol inglês, Kezman só fez raiva no torcedor do Chelsea, anotando apenas 7 gols em 41 partidas. Para piorar a situação do sérvio, ele teve que conviver constantemente com a sombra do argentino Hernan Crespo, que estava emprestado pelo clube inglês ao Milan, onde fez uma belíssima temporada, sendo vice da Champions com direito a gol na final. Na virada da temporada estava então decretado: Kezman sairia e Crespo retornaria. Cheio de moral, o argentino então retornava ao Stamford Bridge, buscando mudar a má impressão deixada em 2003-2004, quando chegou como a primeira grande contratação de Abramovich e decepcionou. Diferentemente da primeira passagem, quando vestiu o número 21, Crespo pôde escolher o número 9, que era sua numeração preferida. O argentino provavelmente pensou: número novo, história nova pelo Chelsea, né? Errado. Cercado de enorme expectativa, Crespo até fez seus golzinhos. Crespo, 1-0 Chelsea. Mas esteve aquém do esperado, contabilizando 13 gols em 42 jogos. Retornou então para o futebol italiano para defender a Inter de Milão. Naquela altura já eram 2 centroavantes de renome que fracassavam com a camisa 9 do Chelsea. Apesar disso, não havia ali a ideia de que se iniciava uma maldição. Parecia apenas azar por parte do clube inglês, coisas do futebol. Porém, foi neste momento que os Blues cometeram uma espécie de heresia que para muitos condenou de vez o clube à maldição do número 9. Mesmo tendo Drogba e Shevchenko no ataque, a camisa 9 não foi dada a nenhum dos atacantes, muito pelo contrário. Ela foi dada a um zagueiro brucutu, o holandês Khalid Boulahrouz, num ato que se configurou como uma verdadeira afronta aos amantes do futebol. Naquela época, a polêmica escolha do Chelsea chamou a atenção de todo mundo. Ver Boulahrouz na zaga com o número 9 era simplesmente bizarro, e claro que em 13 partidas pelos Blues, o zagueirão não marcou um gol sequer. Por incrível que pareça, na temporada seguinte o Chelsea seguiu desafiando as máximas futebolísticas e deu o número 9 ao volante Steve Sidwell, que também não marcou gols.
Só em 2008 a camisa voltou para um atacante. Contudo, se tratava do argentino Franco de Santo, um jovem atacante que não reunia nenhuma credencial para assumir uma camisa de tamanho peso. Não à toa, passou em branco em 16 jogos disputados. Diante de tamanho descaso, a camisa 9 do Chelsea deu o ar da graça e a sua maldição foi protagonista em uma das mais badaladas e ao mesmo tempo fracassadas contratações dos últimos anos. Após brilhar pelo Liverpool, sendo eleito o terceiro melhor jogador do mundo, Ninho Torres chegou aos Blues em 2011 pelo recorde do mercado inglês na época, 50 milhões de libras. E pela trajetória que Torres desenhou no futebol inglês, ninguém discordava dos valores gastos pelo Chelsea. Na verdade, todo mundo acreditava no sucesso instantâneo do espanhol. Mas aí a maldição da camisa 9 pegou Fernando Torres de jeito. E o centroavante acabou precisando de mais de 900 minutos para marcar seu primeiro gol pelo Chelsea. The £50 million man has his first goal in Chelsea Blue. Os anos se passaram e Torres parecia ter desaprendido a jogar bola. Tanto é que 3 temporadas depois saiu de graça para o Milan, tendo anotado 45 gols em 172 jogos pelo Chelsea. Após ninguém assumir a camisa 9 no ano seguinte, o colombiano Falcão Garcia assumiu a numeração em 2015, mas passou a temporada quase toda no departamento médico e anotou um mísero gol. Depois disso, foi a vez de Álvaro Morata assumir o número 9 e após um bom início, a maldição entrou em cena, fazendo o espanhol ter sua caminhada interrompida por uma lesão. A partir daí, foi só ladeira abaixo. Morata chegou a procurar ajuda psicológica para reviver os bons momentos de Juventus e Real Madrid e até trocou a camisa 9 pela 29 no ano seguinte. Mas a maldição da numeração anterior já havia decretado seu fracasso no Chelsea. Nesta seara, o argentino Gonzalo Higuaín, que apesar da bela carreira ficou conhecido pelos gols perdidos, chegou também a vestir a camisa 9 do Chelsea. Mas acima do peso fez jus à fama de quase gol. Após tantos nomes renomados, a maldição deu uma leve trégua quando o jovem Tammy Abraham, da base do Chelsea, assumiu o número 9, marcando 30 gols em 73 partidas. Ainda assim, os Blues queriam um centroavante de maior peso e negociaram a jovem promessa para Roma para contratar o badalado Romelu Lukaku junto à Inter de Milão. Era um negócio que tinha tudo para dar certo. Lukaku vinha de 2 grandes temporadas pela Internazionale e chegava ao Chelsea já conhecendo muito bem o clube inglês. Isto porque o centroavante já havia defendido os Blues quando tinha apenas 18 anos e retornava ao time londrino muito mais maduro. Fora isso, um detalhe muito importante. A grande referência de Lukaku no Chelsea era exatamente Jimmy Floyd Hasselbaink. Foi isso que o atacante belga disse assim que chegou ao clube inglês em sua primeira passagem.
Juntando tudo isso, parecia que em sua segunda chance nos Blues, o centroavante estaria pronto para trilhar o caminho de sucesso de seu ídolo. Pois é, parecia. De volta ao Chelsea, Lukaku não só decepcionou, como passou a ser odiado pela torcida do Chelsea. A maldição tinha voltado com tudo ao clube inglês. Ao longo da temporada, Lukaku sofreu com lesões, foi afastado do elenco e deu declarações polêmicas, reclamando de sua situação no clube. E tudo isso somado a atuações abaixo da crítica. Pelo Chelsea, marcou 13 gols em 42 jogos, estando muito longe dos 64 gols marcados em 95 jogos pela Internazionale. Sem clima para permanecer no Stamford Bridge, Lukaku foi então emprestado à Inter de Milão. O que ilustra de maneira clara o quão fracassada foi sua contratação pelo Chelsea, que havia pagado ao mesmo clube italiano uma fortuna de 115 milhões de euros pelo atacante belga. Um senhor prejuízo. No final das contas, o Chelsea está novamente sem um 9. Chegou até a negociar com o brasileiro Richarlison, mas ele, pelo visto, preferiu utilizar o número 9 no Tottenham e não no Chelsea. Agora o que se fala é em Cristiano Ronaldo e Neymar nos Blues. E se der certo para um dos dois, fica aquela pergunta: será que a maldição da camisa 9 do Chelsea poderá subir de patamar? Afinal de contas, é CR7 Neymar, não é qualquer coisa. É aguardar então as cenas dos próximos capítulos. É fim de papo, galera. E aí, curtiu o vídeo? Então clica aqui embaixo em gostei para poder fortalecer o nosso trabalho. E claro, se inscreve no Recortes da Bola para seguir acompanhando todos os nossos vídeos. Contamos com você. Até a próxima!